Hoje, dia 16 de fevereiro, estamos na segunda-feira gorda de carnaval. Nós estamos fora da cidade do Rio de Janeiro e aproveitando para realizarmos uma reflexão. E nessa reflexão fizemos algumas leituras. Estou com a mesa de regatas, né? Estou no espírito carnavalesco. E nessa reflexão serena, em paz, nós íamos para determinados lugares ali e aqui, mas a natureza nos fez que parássemos mais para ouvir a nós mesmos. E nessas diversas leituras nós observamos o seguinte: uma leitura que nos de certa forma impactou foi que diz o Epístola de Paulo, Efésios, né? Nós estamos aqui, aí lemos, né, por acaso, aí estava lendo aqui Efésios na escritura aqui, e observamos o seguinte: impressionante. E aí nos reportou para a realidade social que estamos vivendo e outras coisas, que não há diferença do que estamos vivendo hoje do que se viveu há 2000 anos atrás, né, quando Cristo estava sobre a terra. Não há diferença do que se viveu quando Sakyamuni, o Buda, saiu pela sua peregrinação. Não há diferença quando Lao Tse escreve o taoísmo. Não há diferença sobre o confucionismo e do hinduísmo, que 10.000 anos antes de Cristo, e uma diferentes séries de filosofias que abordam a natureza humana. Como psicólogo, nós estudamos a história da psicologia. Aí nós vemos David Hume falando sobre lei da causalidade. Aí estudamos Hartree, o associanismo, e uma série de outros que fala dessas questões de associações mentais. E um que me marcou muito, que foi Albert Einstein, que ele fala: a natureza não perdoa ninguém, é inexorável, ela apenas recebe e transfere. É a mesma coisa quando Cristo coloca: tudo que plantar vai colher, tudo que semear vai ceifar. Então nós vemos que essa colocação, ela está em tudo na vida. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela sua boca. Esses são seus pensamentos, suas ideias, suas atitudes. E se nós aproveitarmos o momento político nosso, nós vamos observar que todas nossas autoridades que estão com problemas na justiça, em julgamentos, elas estão condenadas pelas suas próprias falas, suas atitudes. Tudo que elas falam, viram contra elas, estão colhendo. Albert Einstein recebe e transfere. Então nós, observando isso, vendo um dado que Sakyamuni colocou, que existiam alguns bodhisattvas, que seriam mestres dentro do... Eles não querem mudar. Eles aprendem, mas não querem mudar. Então nós observamos
em várias filosofias, fala sobre os líderes religiosos, que eles estão presos às suas vaidades, às suas problemáticas. Eu vi um estudo, uma fala de Bill Gates. Ele mesmo fala: olha, eu tentei assumir a direção, me afastei das empresas para trabalhar numa ONG, criar uma ONG para fazer trabalhos sociais humanos. Eu não consegui. Eu não tenho vocação para isso. Eu vi Elon Musk falando sobre a escritura, que ela está errada. E sim, ele não está errado, não. As escrituras foram adulteradas. Esse João de Almeida, o que ele escreveu, foi rasgado, queimado, teve que refazer. Se nós olharmos alguns estudos de Nichiren Daishonin, foram queimados também. Porque aqueles líderes transformaram a seus interesses. É uma reflexão que temos que fazer. Então a gente vê que essas grandes pessoas com bilhões, trilhões, eles já reconheceram que fazer o bem, cada um desempenha a sua parte. E uma coisa que a gente observou, depende da própria pessoa. Você não consegue mudar o outro. Você pode mudar a si próprio. O outro, ele vai ter a oportunidade de aprender e mudar a si mesmo. Nós vamos continuar nesse segmento para a segunda parte e abordaremos isso. Você não pode mudar o outro. Somente o outro pode mudar a si próprio. E tudo que ele passa, ele está no seu passado, no seu pretérito, para aprender. Leiam em Efésios. Talvez explique melhor isto. Vamos às nossas mensagens e no próximo vídeo faremos o segundo programa, dando continuidade com a graça de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.